No nome do Senhor Jesus, para louvar o nome de Deus, e nós saudamos todas as pessoas que chegaram aqui para louvar o nome de Deus conosco, estão nos dando o privilégio da presença. Nós agradecemos e esperamos que Deus abençoe o seu coração enquanto você cultua o Senhor aqui conosco. Vamos abrir a palavra de Deus já de imediato em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Quem veio para o culto semana passada, no domingo à noite, nós tivemos uma palavra para as mulheres, não foi? Só para as mulheres. E eu falei assim no início da pregação, que Efésios capítulo 5 fala do papel do homem e do papel da mulher no casamento, só que tem apenas 3 versículos para falar do papel da mulher, e o restante dos versículos, 9 versículos, fala do papel do homem. Então, como a gente usou uma pregação inteira para falar apenas de 3 versículos, nada mais justo para manter a proporcionalidade bíblica, nós usarmos 2 pregações para falar exclusivamente aos homens. Isso é para lembrar que o papel nosso é um papel muito grande e que Deus tem expectativa que executemos no casamento. Então, hoje pela manhã, vamos conversar com os homens. E hoje à noite, vamos conversar com os homens, e aí a gente vai conseguir cobrir todo o texto sagrado. Quem vem acompanhando as mensagens em Efésios, lembra que nós falamos que o livro de Efésios é dividido em 2 partes. Capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a parte doutrinária, onde ele apresenta os nossos privilégios. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, é a parte prática, onde ele apresenta as nossas obrigações diante dos privilégios que nós recebemos de Deus. E nós estamos trabalhando um texto que tem como pano de fundo o versículo 18. Queria que você lesse comigo. Versículo 18 do capítulo 5, ele diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Verso 19, ele diz como é que nós enchemos do Espírito: "Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." E aí, na maioria das Bíblias que vocês têm na mão, tem um título aí, pelo menos na minha versão aqui tem Lar Cristão, Marido e Mulher. Acho que na de vocês também deve ter isso. Então, esse título, ele não faz parte do texto que foi escrito por Paulo, ele é apenas uma edição que foi colocado por aqueles que traduziram a Bíblia para a língua portuguesa. E às vezes esse título pode te dar a impressão de que ele está começando um assunto novo, mas na verdade não é. O assunto ainda é ser cheio do Espírito Santo. E ele vai dizer como é que a plenitude do Espírito Santo se manifesta no casamento. Na semana passada, nós vimos como a plenitude, o ser cheio do Espírito Santo se manifesta com relação à esposa. A esposa se sujeitando ao marido, como Cristo, a igreja é sujeita a Cristo. E hoje nós vamos ver a plenitude do Espírito Santo manifesta no marido, que seria na maneira como ele ama a esposa. E aqui de imediato eu quero dizer a vocês que o amor que é apresentado para nós aqui é bem diferente do amor que a nossa cultura retrata, do amor dos livros de romance, do amor dos filmes. É um amor incondicional e é um amor que tem como pano de fundo a abnegação. E eu quero procurar demonstrar isso para vocês. Então vamos ler Efésios capítulo 5, vamos ler do verso 25 até o versículo 33. Então diz assim: "Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Amém, né, homens? Amém? Muito bem, ok. Estão comigo, graças a Deus. Para muita gente, casamento e amor são duas coisas que não combinam. Tem muita gente que acha que o casamento destrói o amor. Que o casamento é como se fosse uma prisão. E o amor, que é livre por natureza, ele não pode se submeter ao cárcere do casamento. Falar de um amor puro, nutrido pelo marido, de um modo profundo, em que ele ama a esposa todos os dias da sua vida, é algo de filme, é algo de livros, mas para muita gente parece que não é algo da vida real. No entanto, esse é o ensino do apóstolo Paulo na passagem que nós acabamos de ler. E hoje nós vamos considerar justamente esse assunto. Nós vamos falar sobre o amor do marido. E na própria leitura do texto, vocês perceberam que um casamento experimenta harmonia quando cada ente do relacionamento conhece qual é o seu papel, a sua função, e desempenha bem essa função. Nós vimos a função da esposa na semana passada, e hoje nós vamos considerar o amor do marido, que é o primeiro tema que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Então, o meu processo aqui é bem simples. Eu vou primeiro mostrar como é que Cristo ama a igreja, porque ele começa dizendo que os maridos devem amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, na primeira parte eu vou mostrar para vocês como é que esse amor de Cristo se manifesta pela sua igreja. E numa segunda parte nós vamos trazer isso para os maridos, e vamos perceber como é que esse amor que Cristo tem pela igreja deve ser refletido no amor que nós dedicamos à nossa esposa. Então vamos ler o verso 25 para a gente começar? Vamos lá, verso 25. Verso 25 diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A primeira coisa que eu chamo a atenção para o amor de Cristo pela igreja é que é um amor palpável, é um amor que pode ser medido, não é um amor apenas de palavras, mas é um amor que foi manifestado em atitude. E ele usa alguns verbos para falar do amor de Cristo aqui. Ele diz, maridos, amai a esposa como Cristo amou a igreja. Ele está falando aqui de algo que aconteceu já. Ele diz que Cristo se entregou. E nós sabemos que essa manifestação do amor de Cristo é na cruz, onde Cristo provou o seu amor, como diz Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus irmãos, é um amor que não é baseado em nenhum mérito da igreja. A igreja não fez nada que atraísse Cristo. É por isso que esse amor é um amor incondicional. E esse é o amor que é o referencial para tudo aquilo que é marido. Talvez se nós pudéssemos comparar com aquela fábula da Cinderela e do príncipe. Vocês lembram, não é, que a Cinderela recebe o toque da fada madrinha e se torna linda, cheirosa, arrumada, maquiada, cabelo. Eu fico pensando se o príncipe tivesse conhecido ela quando ela estava lá na casa da sua madrinha, estava suja de óleo, sem se depilar, com o cabelo desarrumado, fedendo. Será se quando ele tivesse batido os olhos nela, ele teria se apaixonado como ele se apaixonou naquela noite fatídica no baile? Certamente não. Mas é justamente isso que é o amor de Cristo pela igreja. Deus amou a igreja quando a igreja era feia, quando a igreja era suja,
quando a igreja era maltrapilha, quando a igreja era indigna e quando a igreja era miserável. Cristo não olhou para a feiura da igreja, mas Cristo amou a igreja do jeito que a igreja era. Então perceba que esse é o referencial de amor. E ele diz que esse amor foi manifestado na entrega. Ele diz: maridos, amai a esposa como Cristo amou a igreja, e ele se entregou por ela. Então essa manifestação de amor é por meio da entrega. É bem legal isso, porque na nossa cultura ocidental normalmente se diz que a mulher se entrega para o homem, mas aqui no texto diz que é o homem que se entrega para a mulher, do mesmo jeito que Cristo se entregou para a igreja. E como foi essa entrega? Tem muitos textos no Novo Testamento que explicam a entrega de Jesus. Se eu fosse resumir numa palavra, a entrega de Jesus foi manifestada na sua humilhação. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, que Cristo deixou a sua posição de Deus no céu, e o texto diz assim: a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, assumindo figura humana. Então a manifestação do amor de Cristo foi na sua humilhação. E aqui nós aprendemos mais uma coisa sobre o amor do marido: é que você não tem como amar de modo incondicional e amar de um modo voluntário se não for por meio da humilhação. O texto ainda diz que Cristo morreu, se entregou para que ele santificasse a igreja. Lembra que essa palavra santificar significa separar, significa pegar algo que é sujo, algo que é de uso comum e tornar de uso particular, separar, purificar. Então a manifestação do amor de Cristo também se deu na santificação da igreja, a igreja se tornando pura. Então eu poderia dizer que é o contrário da história de Cinderela, porque primeiro Cristo nos ama, e depois que ele nos ama, sim, aí ele nos purifica e nos faz reis e rainhas dentro do seu reino. Então ele fez para tudo isso, ele nos separou do mal, da impureza, da corrupção, e nos salvou para si, nos tornou parte do seu corpo. Então tudo isso a gente pode dizer que Cristo fez no passado. É por isso que o autor começa dizendo que Cristo amou a igreja. Mas o que Cristo está fazendo hoje? O que Cristo está fazendo pela igreja hoje? Isso também nos ensina algo a respeito do amor do marido. Cristo está trabalhando na igreja para apresentar a igreja a si mesmo no encontro com ele por ocasião da segunda vinda. Então Cristo está santificando a igreja diariamente, atuando na igreja pelo Espírito Santo, de tal modo que a igreja vai se tornando cada vez mais parecida com ele, de tal modo que cada indivíduo vai experimentando aquela santificação diária. Então poderemos dizer assim, que no passado Cristo trabalhou pela igreja, e no presente Cristo está trabalhando na igreja, cuidando da igreja, santificando a igreja. E essa é uma das coisas mais maravilhosas da atuação de Cristo hoje. Você poder sentir o poder santificador de Cristo na sua vida, você poder sentir o poder do Espírito Santo mudando seu coração, mudando seus desejos, mudando suas inclinações. Então essa é a obra que Cristo está fazendo hoje pela igreja. E o que ele vai fazer no futuro? Está lá no verso 27, ele diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Cristo está trabalhando na igreja para que aconteça esse encontro, quando ele vai apresentar a igreja diante do Pai, e vai dizer: Pai, aqui está a igreja que o Senhor comprou através do meu sangue. Essa igreja é pura, ela é santa, ela é sem mácula, ela não tem ruga, ela não tem defeito, e tudo isso vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que o amor de Cristo pela igreja fez com que no passado ele morresse pela igreja, ele se entregasse de forma humilhante pela igreja. O amor de Cristo no presente se dá por meio do cuidado, da santificação, do zelo que Cristo tem pela sua igreja. E no futuro esse amor será manifestado quando Cristo purificar completamente a igreja e apresentá-la santa e sem defeito. Esse é o amor de Cristo pela igreja.
Agora vamos pensar em nós, maridos. Como é que deve ser o amor do marido pela esposa? Já que o autor disse, dirigido pelo Espírito Santo, que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, como é que esse amor deve ser manifestado? Em primeiro lugar, morrendo para si. Abnegação. Se nós queremos amar a esposa como Cristo amou a igreja, a primeira coisa que nós temos que fazer é matar o nosso ego, renunciar aos nossos direitos e procurar o bem da esposa. Foi isso que Cristo fez. Cristo renunciou a tudo que ele tinha no céu e ele se humilhou para buscar o bem da igreja. E Paulo está dizendo: você precisa amar sua esposa com esse tipo de amor. Amor em que você está matando a si mesmo, você está matando os seus desejos, você mata a sua vontade para buscar o bem da sua esposa. Nós maridos queremos o oposto disso. Nós queremos ser servidos em vez de servir. Nós colocamos sobre a esposa a responsabilidade de cuidar de nós. Quantas vezes a gente escuta de um homem dizendo: eu quero uma mulher que cuide de mim. Mas a Bíblia diz que é a responsabilidade do marido cuidar da esposa. Então você quer colocar a responsabilidade sobre a esposa, ela tem que cuidar de você, ela tem que te dar entretenimento, ela tem que te dar prazer, ela tem que te dar conforto. E no final, a sua esposa é muito mais que uma empregada do que a sua própria companheira que Deus te separou. Se nós queremos amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós precisamos renunciar esse instinto carnal, egoísta, que faz com que o mundo gire em torno de nós e que sempre a nossa vontade e os nossos desejos prevaleçam. Essa é a manifestação do amor de Cristo. Então, maridos, eu queria colocar vocês diante dessa verdade. É assim que você ama a esposa que Deus te deu? Você tem renunciado voluntariamente, buscando o bem dela, manifestando um tipo de amor incondicional? É interessante que às vezes no casamento nós até renunciamos, mas nós renunciamos esperando alguma coisa em troca. Nós renunciamos esperando algum benefício, algum pagamento. E isso, meus irmãos, definitivamente não é incondicionalidade, é troca, é negócio. Não é esse tipo de amor que nós somos chamados. Cristo amou a igreja do jeito que a igreja era, cheia de pecados, não estabeleceu condições, e esse é o parâmetro que nós somos chamados a amar. Sacrificar o nosso ego é uma coisa muito difícil. Sacrificar os nossos desejos é uma coisa muito difícil. Aliás, eu diria, sacrificar o nosso ego é impossível. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele colocou antes o versículo 18, dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para dizer que por nós mesmos nós não temos força, por nós mesmos nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós queremos que a nossa vontade prevaleça, nós queremos uma esposa servidora, uma escrava dos nossos desejos, que faça todas as nossas vontades. Mas quando o Espírito Santo governa os nossos sentimentos, quando o Espírito Santo governa o nosso coração e o nosso casamento, nós somos capazes de nos despojar dos nossos direitos e viver o casamento amando a esposa como Cristo amou a sua igreja. Então essa é a primeira manifestação do amor dentro do casamento. Nós precisamos morrer, matar os nossos direitos, abnegar-se. A segunda lição que o amor de Cristo pela igreja ensina para o nosso casamento é que nós amamos a nossa esposa de fato quando somos instrumento de Deus para a santificação dela. Nós vimos que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse. Paulo diz: maridos, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja, santificando a igreja. Maridos amam a esposa, santificando a esposa. Essa é uma maneira de você expressar o seu amor por ela, sendo um líder espiritual dentro de casa, trabalhando para o crescimento espiritual da esposa. Lembre que a esposa, por ser
mais sensível, como diz a Sagrada Escritura, ela acaba sentindo um pouco mais na pele as angústias desse mundo, os problemas, as crises, ela sente mais do que você. E por conta disso ela precisa ser apoiada, confortada, compreendida. Ela precisa sentir que existe um marido que está do lado dela, que preocupa-se com ela como um todo. Está preocupado com o seu bem-estar físico, psicológico e espiritual. Então, por Deus ter colocado você como cabeça da sua casa, Deus o colocou para que você trabalhe na edificação espiritual da sua esposa e dos seus filhos. E a Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que nós, maridos, seremos cobrados por isso. Do mesmo jeito que Cristo apresenta a sua igreja diante de Deus, nós também teremos que apresentar a nossa esposa diante de Deus, santificada, sem mácula e nem ruga. É difícil o trabalho do homem. Então, marido, pense nisso. Quando foi a última vez que você orientou de forma bíblica a sua esposa, ajudando ela a crescer, incentivando ela a buscar a Deus, a se santificar, a ler a Sagrada Escritura? Quando foi a última vez que você se sentou para ouvir os desabafos, as angústias, as tristezas, as dúvidas? Quando foi que, em amor, você utilizou a Sagrada Escritura para ajudá-la a crescer, vencer alguma falha? Talvez você seja uma pessoa que se irrita muito com os defeitos da sua esposa, mas você não investe nela, você não ora com ela, você não estudou a Bíblia com ela. Você fica criticando a esposa em vez de santificar a esposa, que é o que a Bíblia está dizendo. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que todas as críticas que nós fazemos à nossa esposa são críticas injustas, se nós não empregarmos todos os meios que Deus colocou à nossa disposição para ajudá-las a crescer, a superar suas falhas, do mesmo jeito que Cristo faz com a sua igreja. Está percebendo que não é fácil ser marido, dentro dos termos bíblicos? O que mais que o exemplo de Cristo nos ensina sobre o papel do amor do marido? Eu penso que uma terceira ideia, irmãos, é que do mesmo jeito que Cristo manifesta o seu amor, alegrando-se com a igreja, o marido também deve manifestar o amor pela esposa, alegrando-se com a esposa. Tem duas palavrinhas que na Bíblia normalmente elas estão juntas, amor e alegria. Principalmente quando fala de casamento. Provérbios tem várias passagens. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua juventude. Desfruta todos os dias da tua vida com a mulher da tua mocidade, disse o sábio Salomão. Cristo se alegra com a sua igreja. E essa alegria que Cristo tem pela igreja é uma alegria incondicional. A alegria que Cristo tem pela igreja nem sempre é pelo que a igreja faz, mas por aquilo que a igreja é e representa. Vocês sabem que na história a igreja cristã não tem sido bonita em diversos momentos. Em diversas ocasiões a igreja cristã tem sido feia, feito coisas feias, coisas que envergonham a gente até hoje, quando nós lemos a respeito. Mas mesmo assim Cristo continua se alegrando com a sua igreja, porque Cristo não está olhando o que a igreja está fazendo, mas aquilo que a igreja é e representa. A igreja representa aquele corpo de salvos que Cristo morreu na cruz, e Cristo se alegra. Você que é marido, você precisa amar sua esposa, manifestando a sua alegria em tê-la do seu lado. Tem muitas esposas que estão definhando nos casamentos porque o marido não diz que ama, o marido não diz que a recebe, que a aceita, que está feliz com ela. Algumas vezes a esposa está olhando para o marido e tem a impressão de que ele apenas está suportando aquele relacionamento. E Cristo do outro lado, Ele ama e se alegra. Você que é marido, você precisa se alegrar com a esposa que Deus te deu. Então isso nos leva a algumas ideias que a gente deve aplicar
dentro do nosso casamento, meus irmãos. A primeira delas é que o amor do marido tem que ser concreto. O amor do marido precisa ser prático. O amor do marido pela esposa não é só um amor de palavrinhas, de meu bem, paixão, docinho, amorzinho. Estou falando que não pode ter essas palavras. Eu estou falando que a manifestação do amor não se dá apenas através de palavras. Que às vezes essas palavras, a maneira da gente dizer essas palavras pode soar até hipocritamente, se nós não estamos cultivando isso no nosso coração. Nós temos que amar concretamente. Nós temos que amar através das nossas atitudes. A manifestação, a grande manifestação do amor seu por sua esposa não está através dos adjetivos que você usa para chamá-la na intimidade, mas está na sua postura como homem que cuida dela, que cuida do lar, que se preocupa com ela, que cuida dos seus filhos, que está preocupado com a vida espiritual dela, que está se abnegando por causa dela, que está abrindo mão das suas vontades para poder cuidar dela, que está tratando como ela, como alguém que você se dedica, não como uma serviçal sua. É nisso que se manifesta o amor. O amor de Cristo pela igreja é concreto, foi manifestada na doação da vida. O amor do homem pela mulher dentro do casamento é assim também. Uma outra lição, maridos e jovens que estão ansiando pelo casamento, talvez vocês, depois dessas duas mensagens, vão até clamar a Deus pelo dom do celibato, quem sabe. Os maridos são responsáveis pelo casamento. Maridos são responsáveis pelo casamento. Irmãos, a maioria dos problemas que nós enfrentamos no lar vem da falha do marido em concretizar o amor pela esposa. A maioria. Eu não quero ser generalista, dizer que de vez em quando a mulher não pode chutar a mesa, virar o balde, pode acontecer. Mas a maioria, irmãos, vem da falha do marido. Ele não renunciar, ele falhar em demonstrar o seu amor de modo concreto, voluntário, incondicional. Vem da falha dele orientar a esposa espiritualmente, dele assumir a liderança do lar, do cuidado da casa, dos filhos, das finanças da casa, de receber a esposa, de se alegrar com a esposa, de ter prazer nela. Como eu disse, é verdade que algumas vezes não acontece isso, mas na maioria dos casos, os conflitos do casamento acabam surgindo porque o marido falha nesse ponto. Ele falha em amar. Então, diante de Deus, assuma isso, homem. Você é responsável por seu casamento dar certo. Deus colocou em você essa responsabilidade. Ah, mas a minha esposa é assim. Não importa como sua esposa é. Cristo ama a igreja do jeito que a igreja é. E se Deus uniu vocês, está na sua responsabilidade. O texto diz aqui que não vai ser a esposa que vai apresentar o marido diante de Deus, mas vai ser o marido que vai apresentar a esposa, seja ela como for. Então Deus colocou em você essa responsabilidade, de você batalhar, de você se dedicar, de você lutar pelo seu casamento. A terceira ideia é que o amor bíblico não é um mero sentimento. O amor bíblico, ele envolve sentimentos, mas ele é mais que sentimento, ele pode ser aprendido. Como ele é manifestado através de atitudes, ele pode ser aprendido, ele é desenvolvido. Ele é mais do que isso, ele é sobrenatural, ele não é humano, ele tem origem em Deus, ele não tem da nossa natureza. E nós precisamos compreender a natureza do amor bíblico. Você precisa aprender a amar. E aqui eu vou fazer uma declaração bem polêmica, mas ela é bíblica. Não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. É o contrário do que se dizem hoje.
Na nossa cultura nós aprendemos assim, que nós amamos antes de casar, nós nos casamos amando, mas se acontecer alguma coisa durante o percurso do casamento que o amor acabou, nós nos separamos e vamos procurar outro amor. Na Bíblia é o contrário. Nós casamos às vezes amando, nada mais do que naquela dimensão mais romântica do amor. Mas a ideia é que o casamento é o terreno perfeito, é o solo fértil para nós desenvolvermos esse tipo de amor, que não é baseado em um comportamento puramente emocionalista, mas ele é manifestado nas atitudes que nós tomamos de cuidado, de dedicação, de abnegação por nossa esposa. Então, o amor, ele é aprendido. Eu li há pouco tempo uma oração, na verdade tem alguns anos que eu li uma oração, de uma mulher chamada Rose Stokes, e ela escreveu um livro chamado Oração, e ela diz o seguinte nessa oração: algumas oram pedindo para se casar com um homem que amam. Na minha oração, outra coisa supliquei. Humildemente peço aos céus que me ouçam, e que eu ame o homem com quem me casei. Essa é a ideia. Algumas pessoas amam alguém e dizem, eu quero casar com essa pessoa porque eu amo. A oração dela é, Deus, me ajude a amar a pessoa com quem eu me casei. Esse é o padrão de Deus. Então o casamento não é o assassino do amor. O casamento é o solo perfeito, fértil, para que a semente do amor romântico seja plantada ali e cresça uma árvore do amor ágape. Esse amor que Cristo amou a igreja, marcado pela entrega, pela dedicação, pelo matar a si próprio. E é por isso que eu quero começar como eu terminei, falando da necessidade de você, marido, ser cheio do Espírito Santo. Já que esse amor que nós falamos, ele não é humano, ele tem origem em Deus. Lembre-se que para você ter esse tipo de amor, você aplicar esse tipo de amor na sua relação, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio de Deus. Eu quero que você perceba que a plenitude do Espírito Santo no seu coração muda radicalmente a sua casa, muda radicalmente a sua família. Não vai transformar em você numa espécie de monge, mas vai transformar em você em um verdadeiro amante, nos termos bíblicos, em que você vai olhar para sua esposa e você vai perceber que ela é realizada, ela é completa, ela se sente aceita, ela se sente cuidada por você. Muitos dos problemas que nós estamos enfrentando em nossas relações têm a ver com o nível baixo de nossa vida espiritual. Nós temos orado pouco, temos nos dedicado a Deus pouco, temos tratado a vida cristã como sendo apenas um apêndice de muitas outras coisas que nós temos para fazer, e por nós estarmos com uma vida espiritual tão fraca, nós estarmos tão cheios de nós mesmos e vazios de Deus, nós temos trazido o mesmo modo que o mundo tem pensado o amor e trazido para o nosso casamento e criado certas expectativas que são irreais. Então, irmãos, maridos, jovens que estão pretendendo se casar, clamem pela plenitude do Espírito Santo. Desejem de todo o coração serem cheios do Espírito Santo, para que esse amor de Cristo brote nos seus corações, fluam em suas relações, e vocês tenham um casamento que seja um perfeito espelho do amor de Cristo por sua igreja. Amém.